santo é o Senhor. Tu nos deu vitória. Oh, glórias. Glórias a Deus. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 5, com o tema que diz: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Nós somos mais que vencedores. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eis que lá naquele grande dia haverá sorrisos. Aquele grande dia, então vira para o irmão que está no seu lado e fala assim: ó, vai valer a pena. Cada lágrima que você tem derramado vai valer a pena, viu? E cantará súbia, vai valer a pena. Não desista, viu? Eis que o leão da tribo de Judá já venceu por nós, tá? Vai valer a pena, viu? Desiste não, nada de parar agora. Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, nesse momento eu quero só te agradecer pela tua presença. Quero te louvar, te exaltar e dizer que tu és santo acima de tudo. E te engrandecer, Jesus, porque o Senhor já venceu pela tua igreja. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que venceu para nossas almas. Nossa eterna gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o conjunto Atalaia se prepara, o grupo de jovens, com moderação, vamos no nome do Senhor, amém? Em nome de Jesus, sem perda de tempo, vamos aproveitar cada minuto na presença do Senhor. Forte como Jeová, Deus de vitória, valente, poder Conjunto adoração, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a igreja para se colocar de pé e cantar a glória.
Oficial na sexta-feira, quando da Calaias, Salva irá louvar o nome do Senhor Jesus. Você continua ligado em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Conjunto Atalaia de Cristo cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deve virar, deve virar.
Aleluia. Deus vai enxugar a igreja. Esse nome dele. O Senhor dos Exércitos está marchando conosco. Aleluia. Querido lugar, o líder diácono André vai estar falando agora sempre aqui com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. O livro dos jovens também será com a oportunidade de fazer uma palavra logo após. O grupo de jovens, o Nordeste, também será com a oportunidade, amém? Em nome do Senhor Jesus, para louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Chame isso a todos com Jesus nesta noite. Gostaria de ler com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, qual é o tema desta noite. Sou muito feliz por estar aqui nesta noite, neste altar, né? Aqui é onde, poucos meses atrás, fui consagrado ao diaconato pelo pastor Silvino do Bispo. É muito bom poder estar aqui comungando junto com a juventude. Quero ser breve. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, aqueles que achou diz amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer: todavia um dos anciões me disse, não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu gostaria que você agora abrisse lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 4. A palavra de Deus vai dizer: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, eu não sei a maneira que você chegou aqui nesta noite. O diabo, muitas das vezes, ele não luta mais contra o crente de algumas formas a qual ele lutava há um tempo atrás. Hoje o diabo ele é especialista em tirar muitos do foco. O diabo ele quer tirar muitos do foco. Eu não sei se você chegou aqui nesta noite focado. Eu não sei se você chegou nesta noite aqui preocupado em entrar pelas portas e buscar o céu. Porque o inimigo ele tem feito de tudo para tirar a juventude da presença de Deus. Ele tem feito de tudo para tirar muitos da presença de Deus. E a sua estratégia, muitas das vezes, hoje em dia, tem sido tirar o foco de muitos. Tem muitos que perdem o foco no meio da caminhada e falam: eu não vou mais à igreja. Né? O diabo ele implanta no coração: eu não vou mais à igreja por causa disso. Não vou mais à igreja por causa daquilo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não vou mais à igreja. O diabo, muitas das vezes, ele tem precisado apenas tirar o seu foco. Mas eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus ele vai falar ao seu coração. Porque em Apocalipse, João ele vai dizer que todas as coisas velhas passarão. E nós entraremos no novo céu. Nós entraremos na Jerusalém celestial. Porque nós não somos dessa terra. Nós somos do céu, amém? Vamos ter a oportunidade de não ser isso. Então, junto com Deus.
a mim, Jesus. Põe em mim teu coração, Glória a Deus, Jesus. porque tu dirás, Oh, aleluia. é tu. Glória a Deus. Oh,
ao Senhor para adorar o seu santo nome. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade que foi nos dada, enquanto os nossos irmãos vão se preparando aí para dar as boas-vindas aos nossos irmãos, gostaríamos de fazer a apresentação dos nossos irmãos, amigos e visitantes que nos visitam nesta noite. Gostaríamos de apresentar então da Igreja Evangélica Ministério Leão de Judá, o pastor Anderson e a sua esposa, a irmã Samira. Está? Amém? Que Deus abençoe nossos irmãos. Visitando também a Yasmin. Onde está a Yasmin? Amém? Lá atrás lá. Que Deus abençoe. Também gostaríamos de apresentar também esse requerente de casa, né? Ana Clara, quem é? A José de casa, também que Deus abençoe. Também, meus amados irmãos, nós gostaríamos de apresentar também aqui o pastor Luiz Rosendo, que vai ser o nosso mensageiro nesta noite, juntamente com ele. O evangelista Cláudio Mário, por favor, tome-se assento conosco aqui em cima. Se não tiver cadeira aqui, vamos colocar aqui mais bem conosco aqui em cima, aqui em nome de Jesus. Também já foi falado que é o diácono André, que Deus abençoe, líder da UMADEG, lá em Divinópolis, que Deus abençoa. Também gostaríamos de apresentar o nosso irmão ali, o diácono Helder. Amém, irmão? Que Deus abençoe, irmão. Sempre será acompanhado do pastor Maravilha. Amém? Irmãos, a igreja alegre e satisfeita, porque nós vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pode ser. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama aí. Eu te amo e assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo e assim nós vamos viver. Glória a Deus, aleluia. Esse nosso Deus é um Deus tão lindo, né? É Jesus lindo, glória a Deus. Meu coração está tão alegre. Meus irmãos, valeu a pena ter chorado até aqui, valeu a pena ter atravessado um deserto que parecia que poderia ter fim. Obrigada, meu Deus, aleluia. O grupo Espelho da Vida Teatro está com a comunidade em nome de Jesus, aleluia.
dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, vou te sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a
Glória a Deus. Sempre vai ser a mão dele que vai estar conosco, nos sustentando. Acho que para mim também essa oportunidade de levar o nome do Senhor. Enquanto ela leva o nome do Senhor, vamos recolher dízimo e oferta para a casa do nosso Deus. Aleluia. Mas antes, tribunal, Tiago Carlos Ferreira, para fazer essa oração. E queria convidar aqui a nossa irmã Eliane Ramalho para estar aqui comigo do meu lado, em nome de Jesus, só um minutinho, né? Ela que foi líder dos jovens ano passado, né? Por que não honrar, né? Não receber esse abraço, que eu acho importante, né? Dar continuidade àquilo que ela começou, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Dizer que Deus sempre foi conosco, né? E o Senhor sempre nos sustenta quando estamos à frente de um trabalho. A irmã Andressa, que está do nosso lado, também vem aqui receber essa oração juntamente conosco, né? Que está aí do nosso lado, com a gente na tristeza, na alegria, orando, jejuando por nós, sustentando, suportando, né? E honrar o nosso Deus por nossas vidas, pela vida desse conjunto. Você tem que agradecer a Deus, porque você está aqui. E só Ele para te recompensar essa noite, amém? Eu primeiro irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho muita alegria estarmos aqui. Nesse primeiro dia de festividade dos jovens, louvamos e exaltamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai dessa aflição, nós te louvamos, te exaltamos, porque até aqui o Senhor fez abençoado grande. Ó Deus, o Senhor me pede para aquelas irmãs que estão à frente desse trabalho, nos jovens, Pai, porque não é fácil, Pai. Eu não faço, Pai, é muito difícil de se lidar. Mas o Senhor tem capacitado cada irmão, Pai, para estar à frente dos jovens, Pai, liderando, Pai. E o Senhor vem com pessoas grandes, Pai. O Senhor vem abençoar os meus irmãos que estão dizendo abertura para a tua casa, para que possamos dar conta da tua obra, Pai. O Senhor vem, Pai, tirar o espírito do volador e tudo aquilo que não prometeu, Pai. Que o Senhor venha receber os seus louvores, os corações, meu Pai. Nessa hora, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja que a palavra do Senhor. Eu quero chamar a Raíssa para cantar comigo. Dança aí, papai do Senhor. Glória a Deus.
Amados irmãos, nesse instante, gostaria de convidar os irmãos para nós colocarmos em pé. Nós vamos entrar já no melhor momento em que na qual o Senhor vai estar usando o teu vaso para nos trazer a mensagem. Ainda gostaria de pedir para os irmãos aqui da casa, crianças, jovens, irmãos, por favor, vamos evitar ao máximo de nós andarmos, de nós sairmos do nosso lugar, de atrapalhar o irmão que queira ouvir a mensagem. Vamos evitar ao máximo. Os obreiros aí podem barrar as crianças que saem para fora aí, podem barrar mesmo, tá bom? A hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Nesse instante, gostaria de convidar o pastor Luiz Rosendo para estar trazendo a mensagem. Trazendo crescimento, graça, força, conhecimento de Deus, e que Deus continue a licença da fé de todos vocês. Eu quero, de antemão, agradecer, louvar a Deus e agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Luiz. E eu acho que a primeira vez que eu venho aqui, ele não está, porque ele está trabalhando. E a gente louva a Deus pela vida do servo de Deus, a sua esposa que está aqui, Deus continue abençoando, sustentando. Quero agradecer o convite que nos foi feito. E a gente está alegre de poder estar aqui com os irmãos. Nós estaríamos aqui amanhã, no sábado, mas nós já tínhamos outro convite para a nossa igreja lá em Pitanguí, então não foi possível a gente estar, não seria possível estarmos aqui amanhã. Aí o pastor Mendes, ele me chamou para vir na sexta-feira, eu fiquei muito alegre, porque a gente não ficou de fora, a gente veio para vir e participar com os irmãos. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. E eu muitas vezes venho sem a minha esposa, hoje eu estou sem a minha esposa, mas ela ficou com o meu neto, né? E não é porque ele é criança não, é porque ele está doentinho esses dias, ele não pode tomar muito tempo, ficou muito ruim, porque agora os filhos crescem, né? E fica só os meninos. A gente pensa que vai diminuir a quantidade de gente, aumenta. Né? A gente olha e diz assim, casou, vai diminuir aumenta 2, 3. Louvado seja Deus, né? E a gente também não acha ruim não, né? Não acha ruim não, a benção, aleluia. E hoje o meu outro filho está dando aula na igreja e a esposa dele está viajando a trabalho. Aí o neto ficou com quem? Em casa, minha avó também não acha alguma coisa nenhuma. Está quase querendo tomar posse, e aí fica naquele negócio. Hoje eu não pode estar, mas eu quero louvar a Deus pela vida dos jovens que puderam estar aqui com a gente, alguns deixaram lá da nossa igreja, e a gente louva a Deus por isso. Eu estava aqui pensando, evangelista Carlos, né? Presbítero Carlos, já foi missionário Carlos também, servo do Senhor Carlos. Aleluia. Eu estava pensando aqui, eu quero louvar Deus aqui em especial por uma pessoa que é pouco lembrada na igreja. É uma pessoa que é pouco lembrada na igreja.
é o sonoplasta. Parabéns, viu, meu filho? Porque o que a gente peleja no sonoplasta não está no céu. Vocês têm um sonoplasta aqui top. Deus te abençoe. Sempre atencioso, a gente observa, é difícil. Tem gente que pensa que ser sonoplasta é só sentar ali atrás da mesa, aumentar e abaixar o volume, né? Tem que ter sensibilidade, e ele é bem esperto nisso. Deus te abençoe, né? Amém? Glória a Deus. Normalmente, sonoplasta recebe xingo, né? Bastante xingo, né? Quando dá errado, né? Colocou errado o irmão, volta, tá baixo, irmão. Tem um setor que gosta de estourar as caixas aí, fica no ouvido, é do sonoplasta. Aumenta, irmão, aumenta o seu ouvido. Eu digo, um aparelho para ele colocar no ouvido, irmão, porque está todo mundo ouvindo, só ele que não está, né? Aleluia. E cai tudo nas costas do sonoplasta. Não é assim? Tudo nas costas do sonoplasta, né? Mas Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo o texto de referência que vocês escolheram aqui como tema em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Diz-nos assim o texto sagrado: e disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu não sei se você aí atrás conseguiu entender, mas se você não conseguir, você vai ler comigo. Este versículo de número 5, você que tem a tradução aí semelhante, vamos lá no 3, 1, 2, 3. E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Oremos, Senhor Deus, no nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos reunidos em tua presença. Sentimos a tua presença, nos alegramos. Meu Deus, vivenciamos aqui por alguns minutos a tua glória. E queremos te agradecer por isso. E agora, Espírito Santo, nos abre a porta da palavra. Senhor, meu Deus, no abrir dos nossos lábios, que o Senhor ministre sobre nós com confiança. Meu Deus, porque a tua palavra é como a chuva que desce, meu Deus, e que cai sobre a terra e não torna a voltar para o alto, Senhor, descumprir tudo aquilo na qual foi designada a cumprir. Meu Deus, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estejam à vontade. Louvado seja Deus. Quando eu meditava neste texto, queridos, o Espírito Santo ministrava no meu coração um momento de incerteza no lugar mais seguro do universo. E nós vamos caminhar um pouco neste texto, porque a Bíblia Sagrada nos diz que João, ele foi um dos discípulos de Jesus, o mais novo deles, dos 12, e despertou algumas curiosidades em alguns outros apóstolos. Por exemplo, ele, o próprio João, ele vai descrever no Evangelho que é atribuído a ele, que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Você não vai encontrar isso em Mateus, em Lucas, em Marcos. Só João disse: eu sou o mais amado. A autoestima dele era uma coisa linda. Louvado seja Deus. Ele não cita nome, mas ele diz que quando reclinou a cabeça no peito, Jesus ali estava, o discípulo mais amado. Só ele escreveu isso, nenhum outro escreveu isso, mas a autoestima dele era uma coisa maravilhosa, e isso é coisa de Deus também. Meus irmãos,
ele desperta uma curiosidade tão grande nos discípulos, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus vai falar da morte de Pedro, ele diz: vai ter um dia, Pedro, que você vai levar para onde você não quer, e a tua morte vai ser difícil. E ele começa a falar sobre alguns discípulos, e Pedro foca em João. Aí a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz assim: esse aí, o que vai ser dele? Jesus olha para Pedro e diz assim: o que te interessa saber o que vai ser dele? E se eu quiser deixar ele para o último dia? Aí eu falei: toma, porque crente curioso, enxerido, também tem uma palavra certa que vem do céu para ele. Aleluia! Aquele dia, louvado seja Deus, um grande mover começou a acontecer, porque os olhos se voltaram para João. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o livro de Apocalipse é um livro que tem o seu destaque porque todos os demais apóstolos já haviam morrido. João era aquele que havia ficado. Ele já na idade avançada, a Bíblia diz que do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse é o prefácio, a apresentação do livro, aleluia, chamado pelos estudiosos da Bíblia de primeira sessão. O texto que vocês escolheram em Apocalipse 5:5 é chamado de segunda sessão do livro de Apocalipse, que fala do capítulo 4 ao capítulo 7 sobre os tronos, o livro e os seus selos. Mas no capítulo 1, aleluia, João ele começa a descrever algumas coisas e a falar sobre algumas coisas que ali ele estava vendo. A Bíblia nos diz que João, preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ele um dia foi jovem, e como jovem servia o Senhor. E agora, com mais ou menos 94 anos de idade, essa diferença de idade ela varia entre alguns estudiosos da Bíblia, mas por volta de 94 anos de idade, ele na ilha de Patmos estava vivenciando talvez a sua maior experiência com o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que ele preso na ilha de Patmos, algumas tradições, isto não é doutrina, mas algumas tradições afirmam que João ele já havia sofrido algumas tentativas de assassinato. Uma delas aconteceu exatamente na ilha de Patmos. Segundo alguns estudiosos, João foi mergulhado num tacho de azeite quente para ver se ele morria. E ele não morreu e continuou vivo na ilha de Patmos. E a Bíblia vai nos dizer que lá na ilha de Patmos, preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, aleluia, ele relata: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, irmãos, para muita gente já não era mais o sábado, era o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz que lhe dizia: João, tudo que você vê e ouvir, escreve e envia às igrejas da Ásia Menor. Envia tudo aquilo que os teus olhos verão e o que os teus ouvidos ouvirão. A igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja, aleluia, de Laodiceia, as 7 igrejas. Você envia tudo aquilo que os teus olhos viram, vão ver, e o que os teus ouvidos vão ouvir. E a Bíblia Sagrada nos diz que João, ele se vira para ver quem falava com ele. Este era o relato de João. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que João, quando se vira para ver quem falava com ele vê 7 castiçais de ouro. E ele diz: no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia! E aí João começa a descrever uma experiência profunda com o Eterno, porque ele diz: enquanto eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, e ele estava vestido de uma veste branca que dava até os pés. E quando eu olhei para ele, a sua cabeça
cabeça. Na sua cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã. E ele torna repetitivo, brancos como a neve. E quando eu olhei na sua face, os seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia! E ele começa a descrever a experiência profunda que ele estava tendo com o Eterno aos 94 anos de idade. E ele dizia, quando eu olhei para os seus pés, eram como latão refinado no fogo. Aleluia! Quando eu olhei para a sua face, ela era como um sol que brilha no seu resplendor. Ele disse, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. A sua voz era como a voz de muitas águas. Meu Deus! João preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, agora recebe de repente, aleluia, visita nada mais, nada menos do que a do próprio Cordeiro, que desce para falar com ele e diz: o que você vê e ouvir, escreve. O que você vê e ouvir, escreve. Aleluia! Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a tua vida aqui nesta noite. Escuta, quem anda com Jesus não tem como viver o ostracismo. Não dá para viver uma vida comum. Quem anda com Jesus é surpreendido. Se você não está precisando de visita do Eterno, fique firme. Não abra mão do teu relacionamento com Deus. Aguenta, porque Jesus vai continuar fortalecendo a tua vida. E se necessário for, Ele continua descendo na terra. Quem está comigo aqui? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que João, na primeira sessão, ele escreve tudo aquilo que o Cordeiro havia ministrado para ele enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. Os estudiosos da Bíblia dizem que cada uma dessas igrejas representava as igrejas de todos os tempos, até o arrebatamento de Cristo. Até o arrebatamento que Cristo fará com a igreja. E existem algumas palavras, algumas frases interessadas a todas essas igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja, aleluia, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. 2 frases se repetem. Aleluia! Aleluia. Uma delas revela a onisciência de Deus. Quando ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Esta frase se repete nas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas que representam, aleluia, a noiva do Cordeiro de todos os tempos. Esta frase se repete independentemente da cultura, do local e do tempo. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Para muita gente, esta frase é um alento, traz calmaria. Mas para muita gente, esta frase é desesperadora. Porque eu ouvi ele dizer, independentemente da cultura, do tempo, do local, ouvi ele dizer: eu conheço
as tuas obras. Aí ele diz assim: quando alguém te critica e que você não deve, eu te conheço, sou justo. Fica tranquilo, fica em paz, vai dar volta. E eu vou mostrar para todo mundo que o que falaram não é verdade. Mas também, quando a gente só anda com a Bíblia, mas não vive o que a Bíblia diz, ele também tem uma palavra: eu te conheço. E você não consegue enganar absolutamente ninguém, pensando que engana Deus, mas não engana, porque Ele é onisciente. Ele diz: eu te conheço. E a outra frase dita, repetida para as 7 igrejas é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E isso significa: a minha opinião pessoal não tem valor alguma. O que importa é ouvir o que Deus acha, o que Deus vê, o que Deus sente a respeito do cenário que você vive. Por isso esta frase se repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a primeira sessão do livro, ela acaba e começa o capítulo 4, a segunda sessão do livro. Para muitos estudiosos da Bíblia, do capítulo 4 ao capítulo 7, estão relatados os acontecimentos que acontecerá entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando João termina de escrever a última mensagem para o anjo da igreja que estava em Laodiceia, a Bíblia nos diz que agora no capítulo 4, ele ouve uma voz. Ele olha para o céu e vê uma pequena janela. E uma voz que diz para ele: João, sobe para cá. E ele começa a relatar que em espírito ele é levado a um novo cenário. Meu Deus. O capítulo de número 4, ele faz uma descrição do local que ele é levado. Ele se atém a dizer o seguinte: eu fui levado a um local que havia um trono. E o que se assentava sobre o trono era como a pedra de jaspe. Na linguagem original do grego, aleluia, é como uma pedra preciosa transparente. Ele disse: eu fui levado a um cenário que quem estava assentado sobre o trono, ele tinha a semelhança de uma pedra preciosa transparente. Na sua cabeça havia uma coroa. Ao redor do trono um arco. Do trono saía relâmpagos, trovões e muitas vozes. E eu olhei para o cenário e de repente eu me detive com mais 24 tronos que rodeavam o trono principal.
vestidos de uma veste branca, com uma coroa de ouro sobre a cabeça. E ele começa a relatar no cenário que ele está vendo, que alguns estudiosos, eles dizem que esses 24 anciãos podem, uma das teorias, podem ser a representação do povo de Deus em toda a história, ou seja, 12 representando os 12 patriarcas da antiga aliança e os 12 novos, os 12 apóstolos da nova aliança. Mas uma corrente muito forte, escatológica, afirma que os 24 anciãos eram somente mais algumas classes de anjos elevados que adoravam na presença do Eterno. Mas independentemente da visão teológica a respeito de quem era, a Bíblia diz que o que eles faziam era muito forte. E João continua relatando o cenário que ele está vendo. Ele diz: eu vi um trono, eu vi um assentado sobre o trono, eu vi o seu semblante, eu vi o que saía do trono, eu vi quem estava ao redor do trono, mas eu olhei para o meio e eu vi 4 seres viventes. Ele disse: eu vi um animal, aleluia, cuja face era semelhante a um leão. Eu vi um outro animal, cuja face era semelhante a um novilho. O terceiro animal que eu vi, a sua face era de homem. E o quarto animal, a sua semelhança era de águia quando voa. Eles tinham cada um 6 asas. Eles tinham olhos por dentro e olhos por fora. E uma harpa na mão. Oh meu Deus! E uma harpa na mão. E uma harpa na mão. E eles de dia e de noite cantavam e adoravam ao Deus que era digno de glória, de honra, de poder e de majestade. Ele disse: o cenário era lindo. Meu Deus! Mas João, também olhando para o trono, ele observa que a destra do Todo-Poderoso também tinha um livro. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que no céu tem cerca de 7 livros. Aleluia! Livro das obras, livro do juízo, livro da vida. Mas no texto referido, lá estava um livro chamado pelos estudiosos de o livro da história, escrito por dentro e por fora. E nele tinha 7 selos. E um dos anciãos assentado ao redor do trono disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Porque não foi encontrado no céu, nem na terra, nem embaixo da terra alguém que fosse digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E aí eu entro na mensagem que Deus ministrou ao meu coração de repente, num cenário improvável para haver incertezas e tristeza. Aleluia! Alguém começa a chorar. E João chora. Ele começa a chorar no céu. Ele começa a se derramar, porque
porque ele sabia que na destra do Todo-Poderoso havia um livro, aleluia, que precisava ser aberto. Louvado seja Deus. E aquele ambiente acostumado ao louvor, à adoração, acostumado a vivenciar a grandeza do Todo-Poderoso, a vivenciar orações sendo trazidas em taças de ouro, porque está registrado em Apocalipse, louvado seja Deus, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, aleluia, que as orações dos santos eram levados por querubins em taças de ouro e colocado num altar que estava queimando incenso diante do trono do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que cada querubim daquele que vinha com a taça de ouro e jogava a oração em cima, aleluia, do altar, a oração virava fumaça, e aquela fumaça enchia todo o ambiente do eterno. Escuta, quando alguém está dizendo a tua oração está sendo levada, não é chavão de pregador e nem muito menos frase de impacto. Está escrito: a tua oração está sendo derramada. Sabe aquela pessoa que todo dia você ora por ela? O nome dela é repetido na presença do Eterno, está escrito. Sabe por que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar? Porque todas as vezes que você ora, tem um anjo com uma taça recolhendo o teu clamor e levando diante do altar do Eterno. Sabe por que a igreja, ela vence, ela é vencedora, mesmo quando todo mundo está dizendo perdeu? Porque a oração é derramada na presença do Todo-Poderoso e o tempo é dele. Para muita gente que olha para a tua vida hoje, bandeia a cabeça e diz assim: perdeu, não levanta mais, a história não é mudada mais, as coisas vão de mal a pior. Ele não entende, porque num piscar de olhos a página é virada, porque tem oração sendo colocada em teu nome. O teu nome é ouvido no céu. Mas aí a Bíblia diz, voltando aqui para o texto, que João, quando ele ouve a notícia que no céu, na terra, embaixo da terra, não havia ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, lá no céu alguém começa a chorar. Agora vem comigo aqui no glória, irmão. Imagina João naquele cenário, diante do Todo-Poderoso. Escuta, qualquer semelhança não é mera coincidência. Aleluia. Pessoas que já vivenciaram coisas tão grandes da parte de Deus e que hoje estão assustadas com tão pouco. Eu quero profetizar para a tua vida. Não é possível, aleluia, não é possível que o Eterno te tirou de trás das ovelhas, de trás das malhadas, que o Eterno libertou você de vícios, de droga, que pegou a tua vida, colocou você em cima de um altar, com um microfone na mão, com uma vassoura dentro da igreja, aleluia. Alguém que um dia as pessoas diziam: não vai, não levanta, não serve para nada, é um zero à esquerda. Aí Deus vai lá, pega, liberta, transforma, põe você numa mesa e ainda chama quem te criticou
sentar para comer com você. Aí de repente se levanta uma luta, você começa a se desesperar. Aqui não tem não, irmãos, mas tem jovens querendo se matar porque terminou o namoro. Tem gente que acha que virou órfão. Deus não lhe tem mais por filho, só porque ele queria uma porta que Deus não abriu. Aleluia! As coisas estão tão invertidas. Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele disse: rapaz, a gente inverteu tantas coisas que hoje, quando uma jovem ela encontra um rapazinho que se agrada, ela chama ele de quê? De cachorro ou de gato? De gato, não é? Me perdoe os amantes do gato aqui, irmão, mas gato não vale nada. Ele é traidor. Se o vizinho der uma comida melhor do que a tua, ele te trai. Gatinho é traidor, irmão. Não tem lealdade em gatinho, não. Mas a gente chama de gatinho. E quando a gente acha que alguém não presta, a gente chama de cachorro, né? Aquele camarada é um cachorro. O cachorro é leal, irmão. O dono bate, o dono xinga ele. Irmão, ele cuida de quem está triste, de quem é depressivo. E aí que tem que se levantar para atacar o dono, irmão, porque ele é leal. Mas a gente está tão deturpado na nossa filosofia que a gente está chamando gatinho de cachorro e cachorro de gatinho. Deixa eu profetizar para a tua vida aqui. Para trás de você todo gatinho, de cachorro, se levante para cuidar da tua vida. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Aleluia! Você não está precisando de gatinho, não, irmão. Você está precisando de pessoas reais para andar com você. De alguém que tem sentimento real, verdadeiro. De alguém que entra no fogo, que entra na... É assim mesmo, aleluia! E eu quero profetizar isso para a sua vida aqui nesta noite. Chega de gente cafajeste querendo fazer parte da tua história. O que Deus tem para a tua vida, irmão, é o melhor. O problema é que Satanás sempre pinta alguém como melhor e tenta colocar no teu caminho. Mas a partir de hoje, aleluia, a história vai mudar. Quem crê nisso? Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão aí. Deixa eu profetizar para a tua vida. Aleluia, Deus estará levantando pessoas reais para andar com você. A Bíblia diz que João chora. Copiosamente ele chora. É incrível como a limitação humana, ela não consegue ver a grandeza de Deus. João estava num cenário que talvez não há registros, porque quando Satanás se rebelia, ele não está no céu, porque o termo que é usado é eu subirei, ou seja, ele não estava no céu. Agora João está no céu, na presença, na sala do trono, no mundo habitável, e de repente lá no mundo habitável de Deus, ele começa a chorar por causa da incerteza de que a história não daria prosseguimento. Um livro que precisava ser aberto, e nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra
Aí um dos anciãos diz assim: João, ei João, não chores mais. Meu Deus. Só pode dizer para de chorar quem tem condições de resolver o problema. Quem não tem condições de resolver o problema, não diz pare de chorar, chora junto. Quem tem condições de resolver o problema, diz ele, para de chorar. Eu lembro de Jesus chegando na cidade de Naim, e um cortejo fúnebre saindo da cidade, uma mulher que era viúva e havia perdido seu único filho, ela estava chorando. Jesus olha e ele decide entrar, duas multidões, uma em prantos, uma, aleluia, indo para o sepulcro, e a outra andando com o dono da vida. As duas multidões se encontram. Jesus entra na cidade, toca no esquife, olha para a mãe e diz assim: ei, não chores mais. Judaica isso não era comum chorar também. Mas como ele disse, não chores mais, todo mundo ficou olhando. Como assim? Ela é viúva e o único filho morreu. Ela está em prantos e agora um homem chega e diz: para de chorar. Deixa eu profetizar para a tua vida aqui nesta noite. Escute. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que é que tem feito você chorar tanto, mas o tempo de chorar está acabando. Eu estou profetizando isso para a tua vida nesta noite. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E tem gente vivendo o tempo das lágrimas, mas Deus me manda te dizer, aleluia, que a página está sendo virada. Quando Jesus olha para a mulher e diz assim, não chores mais, ele toca no esquife, olha para o adolescente que estava morto, frio, gélido, sendo levado para o sepulcro e diz, levanta. Levanta. Quando ele diz levanta, a Bíblia diz que o menino ressuscita. E agora, aquilo que era duas multidões, uma cheia de tristeza e lágrimas e a outra andando com a vida, ela se torna uma só. E todos louvavam e bendiziam ao Todo-Poderoso Deus. Aleluia! O cenário semelhante acontece no céu. João está chorando. E um dos 24 anciãos diz a ele, João, chora mais não. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus. E eu tenho uma impressão, porque quando eu estudo esse texto, aleluia, eu observo um cenário, o trono de Deus com arco-íris em volta, ele semelhante a uma joia transparente, aleluia, raios e trovões saindo do trono, 24 anciãos ao redor do trono, se prostravam com a coroa de ouro na cabeça, lançava, aleluia, diante do trono, os 4 seres viventes, com harpas na mão, compondo louvores de dia e de noite, de eternidade em eternidade. Aí de repente, aleluia, um livro aparece, e a impressão que eu tenho é que todos se deparam com a incerteza de João, com as lágrimas de João, com o sofrimento de João, no lugar mais improvável possível, um lugar, irmãos, de esplendor. João de repente se depara com uma incerteza, aleluia, mas de repente um dos anciãos se volta para ele e João não chora mais não. Até então Jesus não aparece no cenário. Quem está comigo aqui nesta noite? João, ele não relata
estava entrando no recinto. E um dos anciãos diz assim: não chores mais. Eis aí o leão da tribo. O que foi morto reviveu. Que abriu o livro e que desataram os seus selos. Ele estava dizendo: a história não será privada, a história não parará, porque aquele que é digno, ele vai abrir o livro, ele vai desatar os selos. Aleluia! Vamos ficar de pé, por gentileza. Por gentileza. Ele vai sentar eu não sei o que é que está causando tristeza na tua vida. Olhe para o cenário, não importa. Ei, irmão, você pode pensar assim: mas pastor, aqui não é o céu. Pode ser o céu, ou pode ser um lar. Eu não sei se eu cheguei aqui, vocês estavam cantando um louvor, os jovens daqui da igreja. Vocês podem cantar ele? Pode. Eu recebi até meia-noite, mas eu falei que ele ia só até às 9. Aí eu queria que vocês cantassem aquele louvor. Vocês estavam cantando um louvor aqui sobre o céu, que é coisa linda. E hoje é um congresso de jovens. Irmão jovem tem que amar o céu. O teu alvo tem que ser o céu. O teu tesouro tem que estar no céu. A tua esperança é o céu. Aleluia! Você pode estar pensando aí agora, neste momento, pastor, João estava no céu. Mas eu vou lembrar para você que um dia Pedro estava num barco. Aleluia! E aquele barco sofria com uma intempérie, ventos fortes e muita chuva. Aleluia! E o barco que ele estava lá dentro tinha a impressão que iria ser levado a pique. Ou seja, o barco ia afundar. Ô irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. João estava no céu. Pedro estava dentro de um barco. Aleluia. Vento forte e chuva pesada fazia com que pescadores experientes ficassem desesperados. Mas de repente alguém aparece. Presbítero Carlos andando sobre o mar Brasil. Aleluia! Você pode pensar, João estava no céu. Por isso que todas as suas incertezas foram tiradas. Aleluia! Mas Pedro estava dentro de um mar, um barco que estava sendo levado a pique, a naufrágio. Aleluia! Aleluia! E Pedro estava desesperado. E quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele pensa que é um fantasma. Jesus diz: Pedro! Aleluia! Sou eu! A incerteza de Pedro, ela dá lugar a uma confiança. Ele diz: se for o Senhor, então manda eu ir até o Senhor. Aleluia.
A Bíblia diz que Pedro sai do barco. Aleluia. Aí a lei da física começa a se render ao Criador do universo. A Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre o mar Brasil. Agora a incerteza de Pedro começa a dar lugar a uma confiança descomunal. E ele anda sobre o mar Brasil. Louvado seja Deus. Porém a limitação humana faz com que Pedro comece a olhar para os lados. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Ei, escute isso. Você pode ter pensado, pastor, as incertezas que estão na minha alma faz parte da minha limitação humana. Então eu quero profetizar para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia, mesmo diante da limitação humana que vivemos, mesmo das incertezas que muitas vezes sentem no coração, nunca se esqueça quem te chamou para entrar no barco. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Seja a boca de Deus por irmão que do seu lado, diga para ele: não se esqueça quem te chamou para entrar no barco. Não se esqueça de quem te chamou para entrar no barco. Não se esqueça de quem te chamou para entrar no barco. Não se esqueça. Não se esqueça de quem te chamou para entrar no barco. Porque Ele é cordeiro e leão. Tanto faz no céu como na terra. Se a incerteza entrou no coração de João no céu, aleluia, Ele te conhece. Na sua onisciência sabe das tuas limitações. Aleluia, mas nesta noite Ele quer, aleluia, transmitir para a tua vida. Ah, meu irmão, aleluia, uma palavra de fé. Tenha certeza, você vai chegar onde Ele determinou que você chegaria. Adore a Deus aí, em nome de Jesus. Quarta vez, o sol perderá a luz.
Cantas aleluia, cheio cantas megas glórias, aleluia, não chores, eis aí o vencedor, oh aleluia, aleluia, glórias a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Louvado e agradecido é seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar o nome do Senhor Jesus. O Senhor tocou no meu coração algo aqui para fazer. Eu queria rapidinho agradecer a Deus. Os irmãos que louvaram conosco, que nos ajudou, vieram nos ensaios. Só Deus para recompensar vocês, nos ajudou. Os jovens que não desistiram. Aquele que desistiu, o jovem está esperando você aqui. Nós estamos de braços abertos. E o Senhor está tratando a sua igreja. A você que veio aqui nessa noite, a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Queria que você levasse os seus pés neste momento. E eu quero fortemente pedir você que venha profetizar pela vida da Alice. Nós vamos declarar agora, neste momento, a autoridade que Deus te deu. Alice é a pequena filha da Jennifer, que está internada, está no CTI. E ela é um bebezinho prematuro, mas é o presente de Deus. Nós vamos agora, neste momento, não só por ela, mas por todos que estão lá, naquele hospital que nós não conhecemos. O Senhor vai entrar naquele hospital. Claro que ele vai fazer a vontade dele, mas pela minha fé e a sua fé, vamos profetizar agora. Jesus, traz vida naquele hospital. Juntos, 1, 2, 3 e Jesus, traz vida naquele hospital. Mais uma vez, Jesus, traz vida naquele hospital. Mais uma vez, bem forte. Jesus, traz vida naquele hospital. Em nome de Jesus.
Glórias a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Meus amados irmãos, já vamos colocar uma vírgula já neste primeiro dia, deste festa. Amanhã vamos estar aqui no segundo dia. Então pedimos também aos irmãos, estão todos convidados, aos jovens, para estar aqui amanhã a partir das 18 horas e 30 minutos, para nós já iniciarmos a oração, onde vamos receber mais visitas aí de algumas outras igrejas. Então estejam aqui nesse horário para nós já começarmos a orar. Amém. E aí depois então, meus amados irmãos, gostaria de convidar neste momento então o nosso evangelista Cláudio Mir para fazer esta oração e também dando a bênção apostólica. E aí terminando, meus amados irmãos, não saia, não corre, abraça o seu irmão, cumprimenta ele, conversa com ele, e depois logo após tem aí uma cantina aí, né? Aí os irmãos aí aproveitam e deposita aí no banco celestial aí, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, grato sou a Ti, ó Deus, pela vida de cada jovem, de cada irmã, jovem, adolescente presente nesta noite. Que a Tua bênção, Pai, seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Que sobre responder a oração de cada um, meu Deus, salvando vidas, libertando almas, Pai, da escravidão, para Te servir com alegria e Te adorar, Pai. Assim como nesta noite, assim foi feito aqui neste santo lugar. Pai, nos conduz em paz ao nosso lar, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Que a Tua mão poderosa seja sobre cada um dos Teus filhos. É o que nós oramos, Pai, Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei